Pessoal, bom dia, mais uma vez sejam bem-vindos. A gente vai começar uma última parte hoje do curso, né? Que a gente vai começar a falar sobre as aplicações. Eu ainda tenho que conversar com o Guilherme, vou mandar mensagem para o Guilherme hoje, para a gente fechar o trabalho, final da disciplina. Mas a gente vai terminar essa parte protocolar hoje. Eu vou começar com uma série de aplicações ao longo das próximas aulas e ver se a gente consegue chamar umas palestras. Eu tenho que responder algumas pessoas já ao longo dessa próxima semana, para ver se a gente consegue pôr para jogo algumas coisas, né? E começar a tocar para frente, tá? Pode falar, Gabriel. Professor, queria saber mais sobre como é que vocês trabalham no segundo período, que eu lembro que você tinha comentado que eu acho que o final do período do mestrado acaba em final de fevereiro, né? É porque na prática acabou que ficou a mesma coisa, Gabriel. Acabou que, assim, a graduação e o mestrado ficaram juntos. Ah, entendi. Tipo assim, o que acontece é o seguinte, o mestrado ficou no final do período de fevereiro. Isso não é um problema. E a graduação ficou nas 2 primeiras quinzenas de março. Só que a graduação dá muito mais trabalho da gente lançar nota. Então, o que acontece? A gente acaba no final de fevereiro de qualquer jeito para poder lançar nota nas 2 primeiras semanas, corrigir e lançar nota. Então, ficou elas por elas, entendeu? É que o mestrado, como a gente pode lançar nota depois, a gente acaba que usa o período inteiro para realmente dar aula, e a graduação a gente teve que fazer esse ajuste fino, né? E essas são considerações, acaba que ficou no mesmo, mas eu tenho que conversar com o GHT porque eu estou preocupado com realmente dar tempo dos meninos fazerem trabalho, entendeu? Mas tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Mas tenho fé que vai dar tudo certo. Beleza. Só me sobrou a fé mesmo, né? Então é com ela que eu vou contar. Então, não, mas perfeita pergunta. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença. Então, eu estou usando esse conjunto de slides. O Gabriel Aquino, ele é meu aluno de doutorado. Ele fez esses slides para uma aula um tempo atrás. E eu achei que foi tão legal, tão bom, tão bem feitinho, que eu resolvi utilizar. E olha que legal, ele fez tudo em LaTeX. Garoto bom. Gosto quando as pessoas fazem as coisas bonitas assim. Ficou bom, ficou bacana. Ele tá de parabéns. O Gabriel, ele tá no doutorado, ele é técnico da TIC, né? Ele trabalha ele é funcionário da UFRJ. O cara realmente, né, que tá para terminar, um cara, isso mostra que, tipo assim, um rapaz bom, né? Um cara com qualidade. Mas, né, começando, o MQTT é um dos últimos protocolos da camada de aplicação, e na prática, hoje, ele é o mais utilizado. Eu vou passar para vocês um artigo que eu vi sobre o MQTT, né, que, na verdade, eu vou compartilhar o link com vocês. É um link sobre messaging, né? Que fala de MQTT, do COPE, o AMQP e o... Não é comentar, calma aí. Compartilhar. Estou com... link. Vou botar aqui no chat para vocês, né? Ele é um bom resumo dessas coisas que eu gostaria de falar. Eu devo ver se eu consigo falar também um pouquinho com vocês sobre gRPC. Então... Mas, enfim, né, o MQTT ele acabou se tornando o protocolo mais popular para IoT, apesar de ter algumas limitações. Ele é criado em 99, ou seja, mais ou menos na mesma época que o termo IoT é cunhado. E olha que interessante, ele foi criado em 99 para conectar oleodutos por conexão via satélite, ou seja, uma conexão que era lossy, né? Uma conexão que era lenta, uma conexão que era não muito confiável, e é uma solução que nasce da indústria, né? Ah, Cláudio, isso é a indústria 4.0? Não, o termo indústria 4.0 vai nascer para a gente em 2013. Então, na verdade, ele nasce antes da indústria 4.0, mas já mostra para onde a gente estava querendo ir, que a necessidade que a indústria tinha de monitoramento, né? Então, assim, ele já nasce com essas características, né? Ele é open source desde o começo, ele tinha que ser simples e fácil de implementar, porque as interfaces deles eram interfaces, né,
que eram rudimentares, né? Tinha que levar e consumir pouca banda, uma vez que eu estou fazendo isso via satélite, e olha só que interessante, apesar dele levar e consumir pouca banda, tinha que prover QoS em algum nível. Cláudio, eu estou falando de QoS, garantia de banda, não necessariamente. Eu posso estar falando de garantia de transmissão em si. Eu posso estar falando de garantia de entrega. Agnóstico, né, independente de como o payload é estruturado, o MQTT deveria ser interessante carregar. Isso que tornou ele tão importante para a IoT, porque na verdade seria agnóstico do payload, tanto faz se eu estou coletando dados de temperatura, de luminosidade, o que quer que seja. Ele seria capaz. E ele é feito para comunicação machine to machine. Então, isso torna ele muito útil para a IoT, né? Muito importante. Né? A versão atual já não é mais a 3.1.1, mas vocês vão conseguir encontrar versões dele na internet. Eu não sei mexer nisso aqui. Ah, tá. Então, o protocolo de transporte é um protocolo um pouco diferente. Enquanto o COAP ele é cliente-servidor, o MQTT ele vai adotar uma abordagem chamada de Publish Subscribe. O que é essa abordagem do Publish Subscribe? Ela ficou bastante famosa com o SOAP, né? Que o SOAP... quem aí sabe o que é SOAP? Service Oriented Application. Você tem menos de 25, né, Thales? Sim, você não vai saber mesmo. Na verdade, não é que é pior, Rodrigo, do que o JSON, é que ele é anterior ao JSON, né? Então, na verdade, o SOAP, o Service Oriented Application, foi uma das primeiras formas que a gente teve de tentar homogeneizar a comunicação quando os payloads não eram equalizados, né? E tinha que ser uma abordagem que fosse um pouco menor mais flexível que o HTTP e não fosse mais custoso. Então, na verdade, a abordagem se tratou foi fazer um XML, né? Criar XMLs para tentar denominar as coisas para trabalhar. Qual é o resultado da façanha? Né? Como o Rodrigo bem colocou aqui, virou só um XML complicado. Mas o SOAP ele acabou sendo muito utilizado justamente nesse modelo Publish Subscribe. O que é o modelo Publish Subscribe? No modelo cliente-servidor, você tem um cliente faz uma requisição, ele vai ao servidor, e o servidor ele vai lá e responde essa requisição, né? Então, isso é um processo que, por mais que talvez não seja síncrono, a gente viu no caso do COAP a questão do cache, né? Esse é um processo que tem um nível, né? Tipo assim, ele é um processo orientado a evento, né? Ou seja, eu preciso do evento da requisição para a resposta. No modelo Publish Subscribe é diferente. Vocês têm que pensar na analogia da prateleira do mercado, né? Como assim? Você tem que pensar que o sensor ele é como o cara que repõe a prateleira do mercado. E que o consumidor, né, o subscribe, ele é um cara que, na verdade, periodicamente, ele vai lá e vai pegar um produto dessa prateleira. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, ao invés de ser requisitado, o sensor, ele sensoria, envia a mensagem para um ente que é chamado do broker, ou MQTT broker, né? Esse broker, né, periodicamente, vai armazenar, e toda vez que alguém for coletar, ele vai passar o dado mais recente. Então, na verdade, todos os dados? Não. Os clientes vão assinar um conjunto de determinados tópicos. O que é um tópico? É um assunto, por exemplo. Né? Por que isso ficou popular para a IoT? Vocês vão entender agora claramente. Imagina que eu tenho uma aplicação que controla... Vou usar o exemplo do ar-condicionado e do incêndio de novo. Uma aplicação que controla ar-condicionado e uma aplicação que controla incêndio. Ao invés de eu ter um conjunto de sensores associado a cada aplicação, o que eu tenho são sensores de temperatura e química, onde a aplicação de ar-condicionado ela vai subscrever para o ar-condicionado e a aplicação do incêndio vai subscrever para temperatura e químico. Né? Então, eles vão coletar os dados em detrimento desse tipo de solicitação. Isso facilitou bastante esse processo de comunicação. Cláudio, dá para fazer isso no corpo também? Dá sim. Mas o MQTT ele veio antes.
E aí tem uma vantagem muito boa de vir antes, né? Quando você vem antes, as pessoas se acostumam a utilizar você. E é isso que acontece com o MQTT. Então, se vocês hoje digitarem na internet broker MQTT, vocês vão ver 1 milhão de implementações. O mais famoso deles é o Mosquito. Eu escrevi Mosquito errado. Eu já mostro aí o Mosquito para vocês, tá? Estou tentando mudar no vídeo, não adianta, né? Então, tanto um publisher quanto o subscribe vão se conectar ao broker, né? Então, você pode pensar o publisher como o cara que repõe a prateleira do supermercado, o subscriber como o cara que está comprando a prateleira e o broker é essa prateleira, né? Os clientes vão escrever um top, o broker recebe essas mensagens e vai distribuir para todo mundo que fez a subscrição. E se a gente tiver receber um novo tópico, envia para os clientes. Então, esse broker, né, é o cara que vai ser responsável por filtrar, por decidir quem vai estar interessado em enviar para todos os clientes subscritos. Ele é o elemento principal do Publish Subscribe, então é natural que talvez um sensor não seja um broker, né? E o que acontece? E aí que vocês têm que entender as seguintes tendências, né? A gente passou por uns períodos onde você tem... A questão da IoT, ela oscila muito de onde vai ter tomada de decisão. A gente começou muito com a decisão, o sensor coleta e manda para o Sync Node, né, para fora da rede, que hoje a gente chama de Edge. A gente passou por um momento, vamos deixar a decisão dentro da rede. A gente passou por um outro momento, a rede ampliou, vamos voltar a jogar para fora da rede. E agora a gente está voltando de novo para um momento, vamos deixar algumas decisões dentro da rede. Mas por que isso acontece? Porque, na verdade, a parte decisória do sensor não é problemática. Você consegue, tem umas restrições, você tem que pensar um pouquinho, você tem que ser mais esperto, mas no frigir dos ovos, a gente dá um jeito. Mas essa parte infraestrutural, ela é mais complicada. Então, na verdade, dificilmente você vai ter um broker MQTT que é um nó sensor dentro da rede. Cláudio, mas o meu Raspberry Pi é o meu nó sensor. Beleza, você pegou um nó sensor que é relativamente caro, esse nó sensor relativamente caro, que você vai ter uma porrada dele, e na prática ele é um computador, né? Então, utilizar o Raspberry Pi para fazer um monitoramento é uma parada, não é trivial, né? Mas é útil, é interessante, é bacana, né? Tipo assim, super chipo o Raspberry Pi, tá? Mas é um cara que precisa de mais recursos. E às vezes, quando você precisa de mais recursos, se a tua rede opera por bateria, isso também passa a ser um problema. Então é por isso que muitas das vezes acabam que essas coisas naturalmente acabam indo para fora da rede, a gente tomando essas decisões fora da rede, né? Mas aí eu volto para vocês para a questão arquitetural e de paradigma, né? O paradigma da IoT tipo assim, ele é um paradigma distribuído, né? Quando, se você pensa em IoT do ponto de vista de sistemas distribuídos, você pega o livro do Tannenbaum, de sistemas distribuídos, e eu digo para vocês que o Tannenbaum é um autor excepcional, né? No livro de sistemas distribuídos, vocês vão ver que IoT é caracterizado como o que a gente chama de sistema distribuído pervasivo, né? São 3 tipos de sistemas distribuídos, voltando às definições do capítulo 1 dos sistemas distribuídos do Tannenbaum, né? Você tem os sistemas distribuídos de desempenho, que são os clusters, os sistemas distribuídos de informação, como a internet, e os sistemas distribuídos pervasivos como as redes de IoT, né? Só que nessas arquiteturas, você precisa dessas infraestruturas de gerenciamento. Se você tem pouco recurso, se essa rede distribuída ela confia em bateria, quanto mais recurso um determinado nó gastar, você trabalha. Então, o que a gente faz? Quais são as estratégias que a gente usa protocolarmente? O que quer dizer uma estratégia protocolar? Ou seja, a nível do protocolo, o que a gente tenta fazer? A nível das atividades, das nossas soluções, o que a gente tenta fazer? O que a gente tenta fazer é fazer com que esse papel ele seja... Eu não esqueci a palavra em português. Shiftado, né? Que ele pule de um nó para o outro, né? O papel, na verdade, ele faz uma rotação entre os nós da rede para que, assim, em cada momento alguém assuma esse papel que tem um custo-consumo maior de energia. Como escolher esse cara, essa é uma decisão também que é muito legal e são trabalhos legais de se fazer. Cláudio, mas os nós estão ficando cada vez mais poderosos. Sim, mas também está ficando cada vez mais poderoso as coisas que a gente quer fazer dentro do trabalho.
Então, tanto que uma das próximas aulas que a gente vai começar a trabalhar com essa questão do aprendizado de máquina embarcado, a gente vai falar sobre Time Machine Learning, a gente vai falar sobre Federated Learning dentro de IoT. A gente não vai falar sobre Federated Learning no escopo mais amplo, porque não é do meu interesse pessoal, mas dentro de IoT, o que isso quer dizer? Poxa, Cláudio, mas eu queria falar sobre Federated Learning. É claro que a gente vai ter uma introduçãozinha, mas não é a mesma coisa. Espero que vocês entendam isso. Né? Então, o broker ele faz um desses papéis, né? E é difícil botar ele dentro da rede num nó tradicional. Agora, se você disser para mim que a tua rede é um monte de Raspberry Pi Pico e o Raspberry Pi 3 sendo broker MQTT, eu vou dizer para vocês, cara, beleza, bacana, vocês vai dar bom, vai dar certinho, né? Então, essas são coisas que a gente tem uma questão. Inclusive, né, vai ter um seminário muito legal, acho que foi um de vocês que compartilhou comigo, sobre RTOS, Real Time Operating Systems. Se não me engano, foi Gabriel. Que realmente essa é a questão, né? Eu vou ter como é que eu gerencio todas essas atividades ao mesmo tempo. Então, essas coisas são complicadas, né? E aí, quando vocês veem sistemas operacionais para IoT, como eu mostrei para vocês em uma das últimas aulas, se você pensa no ARM Bian, no ARM Bian não, né? Tipo, no Raspberry Bian, no Raspberry Pi, no Debian lá do Raspberry Pi, isso é complicado. Então, é importante que esse broker seja escalável, integrável, monitorável e tolerante a falhas. Mas é difícil a gente fazer isso, simplesmente quando as escalas são massivas. E aí que eu peço a vocês que vocês pensem essas coisas com cuidado, porque IoT tem um pipeline diferenciado. Se você pensa que a tua rede IoT ela é uma provedora de grandes volumes de dados, uma provedora de Big Data, o teu pipeline de análise de dados ele não pode ser um pipeline que não leva em consideração o Big Data. Né? Então, eu costumo brincar o seguinte, você quer trabalhar com IoT, aprende um pouquinho de PySpark, né? Aprende um pouquinho de Go, aprende um pouquinho de Rust, porque você vai precisar de desempenho na ponta, né? Principalmente para fazer essa análise de dados. Ah, Cláudio, mas, poxa vida, o senhor tem certeza? Primeiro que o senhor está no céu, e o segundo, eu não posso ter certeza de nada. O que eu tenho são bons chutes, né? E experiência. Na minha experiência pessoal, utilizar estratégias de map reduce, elas são muito úteis, né? Trabalhar com Big Data é muito útil. Então, vou dar, talvez o final do curso, né? A gente ainda fale de algumas coisas que eu acho importantes, né? Para que a gente tenha essas noções um pouco mais amplas. Então, assim, como eu falei, tem alguns brokers, assim, claros, né? Como, por exemplo, o Mosquito, o HiveMQ, mas tem uma lista gigantesca de brokers prontos para vocês darem uma olhada. E, assim, escreve broker MQTT e vocês vão ter um monte de coisa. O Mosquito é o que eu uso. Cláudio, por que você usa o Mosquito? Porque eu estou acostumado, tá? É por isso. O HiveMQ está com cluster free de teste, já gostei mais. Pode ser que a minha predileção mude, né? Mas bacana. Então, esses são brokers que já existem no mercado há bastante tempo e que vocês podem utilizar, mas lembrando, o broker ele fica fora da rede, né? Então, vocês têm que pensar a mesma arquitetura, né, da tua rede IoT com a arquitetura que vem de fora. Né? Então, depende da tua aplicação do lado de fora. Se a tua aplicação vai ser uma plataforma web, como construir essa plataforma web? Essas são coisas que vocês têm que pensar. Então, o cliente MQTT vai ser o cara, né? Que vai ter um conjunto que vai executar as bibliotecas de MQTT e vai estar conectado a um broker MQTT em qualquer tipo de rede. Né? Então, basicamente, é qualquer dispositivo que acessa um broker, né? Vai ser um cliente. E nota, o cliente ele pode ser tanto publish quanto subscriber, né? Entende isso? Vocês conseguem levar isso em consideração? Então, olha só que interessante. Você tem dois níveis de papéis. Você tem o broker e os clients, e o client vai se dividir em publisher e subscriber, tá? Então, assim, eu vi uma... Não se assustem se vocês forem ver algumas traduções interessantes de publish subscriber como publicante e assinante. Eu não gosto dessas definições, mas é interessante ver esse tipo de coisa, né? Tradicionalmente,
né, a gente vai ter um computador ou um celular executando um broker MQTT. Né? Ou então, alguns trabalhos interessantes sobre brokers MQTT móveis também existem que vocês têm que estar ligados nesse tipo de coisa. Tá? E a pilha, né? O MQTT tradicionalmente funciona em cima do TCP/IP, tá? Enfim, o transporte dele... Professor, pode falar. Uma coisa, você estava falando sobre essa questão do broker aí, mas eu fiquei em dúvida em relação a uma questão. Tipo, o broker tem que ser um nó, ou você pode ter uma coleção de nós que funciona como broker? Em geral, o broker ele vai ser um elemento fora da rede. Tá? Você vai ter a rede IoT como publisher e o broker estando ali na edge mesmo. Ele não necessariamente é um nó. Eu já vi ele como um nó, mas, na verdade, o problema de você fazer um broker como nó é que você consome muita energia. Uma estratégia que a gente faz, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é sobre clusterização. O que é clusterização? É você alinhar um conjunto de coleta de dados como um publisher. Né? Então, na verdade, você tem um cara que é chamado de cluster head, ou cabeça do cluster, né? Esses caras passam os dados para o cluster head, ele realiza um processamento nativo e ele vai passar para cima. Eles têm vários níveis de clusterização. Clusterização plana e hierárquica, né? E clusterização híbrida. Então, na verdade, os processos de clusterização são processos muito interessantes, onde a gente tem uns trabalhos legais de se fazer, tá? Mas são coisas nesse nível, são esse tipo de coisa que a gente tem que fazer, tá? Mas, assim, tradicionalmente, o broker MQTT é um elemento fora da rede. Mas, justamente porque tem um consumo de energia um pouco mais elevado. Show de bola. Mas eu acho que eu falei um pouco na minha terminologia. O que eu quis dizer é o seguinte: o broker, ele pode ser mais de um servidor, tipo, ele pode ser um conjunto de servidores? Com certeza, sim. Sim, show de bola. Porque eu fiquei preocupado com a questão de redundância, ponto único de falha. Não, isso aí é as mesmas técnicas que a gente tem, tipo DNS primário, DNS secundário. Você pode ter vários servidores de broker MQTT. Isso aí não tem problema, não. Tá? Pode ser um cluster, entendeu? Você pode ter vários containers, né, broker recebendo, porque, na verdade, o papel do broker, se você parar para pensar, não é manter o histórico das coletas. Ele pega, vai verificar a amostra que você está mandando, vai fazer um update daquele cache dele e mandar para frente. Então, se, na verdade, ele está separado, tanto faz. Ele só tem que ter a lista de subscribers. Então, o que você pode fazer? É isso que eu ia falar, né? Que você tem história compartilhada, que é quem está subscrito aqui, né? E aí essa é uma malandragem, porque assim, eu vi uma implementação muito legal de um broker MQTT, que ele era um conjunto de containers que fazia simplesmente esse flood, e eu tinha, na verdade, um outro conjunto de containers que era só para manter a lista de clientes em update. E aí os microserviços era esse. Um microserviço era fazer o update da lista de clientes, um microserviço era mandar para os clientes, e um microserviço era, tipo, fazer a coleta de dados. Então, é muito interessante essas diferentes formas de implementar. Né? E pensar o seguinte, né? Quando você implementa orientado a microserviços, você tem uma diferença muito natural de como é o seu projeto, como é o seu protótipo. Essas são todas coisas muito relevantes. E essas coisas são todas não triviais também. Né? Então, são coisas assim que eu acho que tem um procedimento muito interessante de se fazer. Mas inclusive tem propostas de variações do MQTT para dentro da rede. E essas são coisas que também vale a pena colocar. Como eu estava falando, né, o MQTT ele roda em cima do TCP, o que é um pouco diferente do COAP, né, e um pouco diferente do SIG-LowPan, mas se a gente for parar para lembrar, o MQTT ele nasce com caráter industrial. Então, se ele nasce com esse caráter industrial, ele já está mais voltado para a pilha do 6TiSCH, né, pensando nesse cenário. E aí, na pilha 6TiSCH, você tem o caso do TCP. Lembrando, a pilha nada mais é do que um acordo de cavalheiros. Cavalheiros, né? Cavaleiros não. Cavalheiros. Então, esse acordo de cavalheiros não quer dizer que você não possa ter, tipo assim, 6LowPan em cima do TCP. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que, tradicionalmente, a gente não chama essa coisa de pilha 6LowPan. No caso do MQTT, ele tradicionalmente roda em cima do TCP. Eu já vi ele rodando em cima do DP. Mas, tradicionalmente, do TCP... porque, em geral, você está querendo essas garantias de entrega, né? E agora, tem todos os problemas associados ao TCP. O comportamento de serra, congestion avoidance. Em geral, você não vai cair em congestion avoidance, a não ser que você tenha muita gente trabalhando, né?
E aí vale a pena vocês darem uma olhada, para quem não lembra direitinho, o final do capítulo 3 do Kuroso, falando sobre controle de congestionamento para o TCP. O formato é fixo, né? Eu tenho um cabeçalho fixo, um cabeçalho variável e um payload, né? Todos eles presentes, o fixo presente em todos os pacotes MQTT, o cabeçalho variável e o payload, eles são opcionais, né? Você pode ter um pacote vazio, né? O cabeçalho fixo, ele vai ter um campo de controle, um campo para especificar o tipo de serviço e o resto do cabeçalho, né? Os tipos de serviço estão aqui especificados, né? E os tipos de mensagens que eu posso ter. Cara, eu também não vou querer que vocês fiquem decorando, mas vocês vão ver que, tipo assim, são mensagens muito parecidas com o que você tem dentro do... por exemplo, do HTTP. E aí que entra uma coisa que eu acho interessante, né, da gente refletir. Todos os anos eu passo o mesmo trabalho para as turmas de controle. Eu não sei se algum de vocês foi meu aluno em controle dentro de rede, né? Que é o seguinte, que você ao final do capítulo 2, uma vez que você já conhece sockets, uma vez que você já conhece, né, já sabe programar, né, construir alguma coisa, seria muito interessante que vocês pudessem, né, criar o próprio protocolo de vocês. E as pessoas perguntam, Pablo, mas por que eu vou criar o meu próprio protocolo? O exemplo do MQTT está aí, um exemplo claro. O HTTP já existia. Por que a gente não mandava via HTTP? Porque, na verdade, era gordo. Então, o MQTT ele vem aí para responder, dar uma resposta, né? Esse modelo Publish Subscribe. Mas tudo que existe, tudo que precisa ser feito já está feito, a gente só precisa usar. Não necessariamente. Então, entender essas mensagens, construir mensagens dentro do que faz parte do teu problema é muito interessante. O caso, por exemplo, não sei se o Leonardo está aí, porque eu não consigo ver. O Leonardo trabalha com dados de saúde. Pode ser que nos dados de saúde tenha alguma questão muito parecida. No caso do Rodrigo, né, que está vendo cidades inteligentes. Assim, como é que você lida com... Será que tem um protocolo que ele pode se variar o comportamento dele, dada a mensagem que ele receba? Por exemplo, que vai ter... Pensa o seguinte, se você analisar o conjunto de dados que chega numa aplicação, né, vocês vão entender que existem vários tipos de chegada de dados. Tem aplicações cuja coleta ela é periódica e faz todo sentido do mundo. Por exemplo, controle de temperatura num ar-condicionado central. Vocês vão ter aplicações cuja coleta de dados ela é orientada ao evento. Imagina alguém que está numa aplicação de segurança que detecta no momento da quebra de uma janela, né, liga uma câmera, né? Então, na verdade, né, tem uma coleta periódica, depois uma coleta eventual. Ou aplicações, né, que elas não são periódicas, nem são orientadas a evento, elas são aplicações que vão lidar com spikes, né? Ou seja, eles têm variações de como eles coletam ao longo do tempo. Variações, por exemplo, eles variam a taxa de coleta. Questões como corrente elétrica trabalham dessa forma. Então, se você trabalha num cenário de grid elétrico, isso é muito importante. Agora, entender que todas essas coisas fazem parte de um mesmo cenário e que, às vezes, os protocolos não são adequados, o que a gente mais faz? Ao invés de a gente pensar numa solução, a gente tenta adequar os nossos protocolos a essas soluções, né? Então, isso, às vezes, é prejudicial. Mas eu também gostaria que vocês refletissem o seguinte, assim, se na verdade não ir nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu conheci o Candango há muitos anos atrás, um dos engenheiros de software mais brilhantes que eu conheci. O cara era realmente inteligentíssimo, tá? Mas ele dizia o seguinte, que ele não usava software gringo, né? E ele reimplementava tudo. Então, eles estavam trabalhando numa empresa de VoIP, né? E o cara reimplementou tudo. Vocês têm noção, ele reimplementou o socket em C, né? Para a solução dele. Ele fez o próprio protocolo de vídeo e de voz. Ou seja, o cara era muito bom, muito inteligente, um programador excelente. Mas eu não sei qual é o custo desse retrabalho que ele teve. Cara, mas o protocolo dele era excelente. Ele fez variações, ele se baseou num protocolo antigo para fazer melhorias e variações, e o cara foi brilhante. Então, assim, essas coisas vocês têm que ter uma discussão. Agora, né, se você está caindo num caso normal, você quer fazer um monitoramento tradicional, cara, não tem mistério, use um protocolo razoável, mas entende essas chamadas de função.
entende o porquê, de onde essas coisas surgiram, e pensa o seguinte, mas o MQTT ele não é muito adequado para a solução, por exemplo, do metaverso. A gente não sabe, né? Como é que será que é misturar IoT com o metaverso? Como é que será que é misturar IoT com gêmeos digitais? Como é que será que é misturar, sei lá, tipo, IoT com realidade virtual, entendeu? Então, essas são questões muito complicadas. Por exemplo, ontem eu vi uma reportagem no LinkedIn, né? Eu tenho acompanhado cada vez mais o LinkedIn pelas reportagens que saem. É uma rede social muito mais focada e com muito menos bobagem do que tem as outras redes sociais, né? De um laboratório da USP que fez uma luva, né? Que tinha sensores na ponta da luva e que alertava se o produto estava com agrotóxico ou não. E aí uma galera começou a dizer, mas que bobagem, todo produto tem agrotóxico, para que serve essa luva? Não, às vezes você está tipo assim, comprando de uma horta caseira, às vezes você está num negócio de orgânico, às vezes, na verdade, detecta nível de agrotóxico acima do permitido. Então, assim, pensa a tua solução. Uma série de grandes soluções está surgindo, né? Uma série de grandes inovações está surgindo, e a gente não pode perder o passo disso, né? Esse é o nosso trabalho. Como cientistas, nosso trabalho é acompanhar esse passo e sugerir inovações. É isso que a gente faz, né? Então, aqui, o conjunto de 16 mensagens aqui. E aí, eu tenho flags, né, para essas mensagens aqui. Então, eu tenho o tipo de pacote do controle e as flags dessas mensagens. Para o que essas flags querem dizer, coisas que eu posso utilizar dentro do meu elemento. Vocês vão ver que só no publisher que eu tenho alguma dessas coisas, que é orientado a QoS ou não, né? O resto está sendo ignorado, né? E eu tenho o header variável, eu vou ter, né, os identificadores de pacote dentro desse header variável, justamente para eu poder identificar com mais facilidade o que está sendo publicado. E os controles, né, desse pacote, ou seja, dentro da minha configuração no MQTT, o que de verdade eu estou utilizando. Ou seja, na verdade, se vocês forem parar para analisar, o MQTT e o Bluetooth, eles são contemporâneos, 99. E olha só, se vocês forem utilizar essas questões de vocês requererem determinados tipos de pacotes no protocolo, o que você tem é uma coisa muito parecida com o perfil do Bluetooth, né? Isso é interessante da gente ver, isso é interessante da gente estar analisando, né? Porque isso vem de uma contemporaneidade. Essa contemporaneidade, ela vai dar para a gente alguns dos padrões que as pessoas tinham na época. A ciência, assim como qualquer atividade humana, ela é baseada em padrões de comportamento, padrões sociais, e da mesma. Então, assim, é natural que protocolos contemporâneos tenham preocupações contemporâneas. Então, essa é uma forma de você adaptar o teu uso do MQTT às tuas necessidades. Cláudio, isso é o ideal? Ideal é uma palavra forte. Qual é a nossa definição do que é ideal? Né? Mas é uma das coisas que surgiu com esse protocolo. A conexão é muito simples, né? Eu mando um connect e recebo um conlac. Né? Então, se vocês pararem para analisar aquela noção, né, de protocolo confiável que a gente tem lá no capítulo 3 do Kuroso, na quarta sessão, quando a gente fala sobre o RDP, Reliable Data Transfer Protocol, ou seja, o proto-protocolo que seria, esse aqui é um protocolo com número de sequência binário, né, ou 0 ou 1, com uma única forma de estabelecimento. Uma vez que... E aí, qual a questão que tem? Uma vez que eu estabeleço a conexão com o broker, ele vai manter aberta. Então, isso é parecido com o que a gente tem no HTTP2 com o pipeline. Eu abro uma conexão e eu posso manter essa conexão de forma indefinida para transferência de dados. Né? Isso é muito importante da gente analisar, porque quando a gente está utilizando isso via TCP, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que eu crio um processo no meu sistema operacional, um socket específico para essa conexão, um processo específico para essa conexão. E isso tem um custo a nível do broker, mas não a nível do cliente. Então, esse é o formato do Connect, do CONLAC, né? Olha que vocês vão ver o seguinte, os clients IDs, o client session, username e o password, ou seja, qual é o topic que ele quer, qual foi a última mensagem, né? Se é para manter essa mensagem ou não, e durante quanto tempo eu mantenho esse dado. E o CONLAC, que é essas coisas que vão receber.
Então, nota que quem conecta é o cliente, e o cliente é que está dando a informação sobre o dado. Né? Por que isso? Por que quem dá informação sobre o dado é o cliente e não o broker? Silêncio constrangedor, silêncio constrangedor. Você pode repetir para não entender a pergunta. Ah? Você pode repetir, por favor. Por que quem é que dá essas opções sobre o dado é o cliente e não o broker? Porque, tipo, o cliente consome dado, o broker só anota quem consome o que, né? Então, tipo, o cliente produz o dado quando ele dá o publish, e ele também que consome o dado quando ele dá o subscribe. Então, ele que tem que falar quais dados ou ele vai mandar ou ele vai receber. O broker não sabe disso. Mas por que é o cliente que vai dar o tempo de vida do dado? É bem na linha do que você respondeu, Rodrigo. Alô? Eu caí? Não, você tá aqui. Eu tô pensando, porque essa parada de tempo de vida... O motivo é bem simples, na verdade. O cliente dá o tempo de vida do dado porque só ele sabe quando ele vai coletar de novo. Só o cliente sabe qual é a taxa. Se você pensa que um sensor pode ter uma taxa variável em função da bateria, e a gente viu algumas estratégias, né, de alocação de tempo em função da bateria, né, de consumo de dados em função da bateria, uma das estratégias é você mudar a tua taxa de aferição. Você sabe que tem uma série de sensores coletando, você muda a tua taxa de aferição para que, ao longo do tempo, essa tua taxa de aferição ela não atrapalhe o seu processo de comunicação. Isso é muito poderoso, isso é muito interessante, isso é muito importante dentro das coisas que a gente quer fazer. Né? Então, é por isso que isso é responsabilidade do cliente. Então, o broker, ele realmente tem um papel muito mais passivo do que o servidor. Ele não tem um controle geral sobre os dados. Então, é um pensamento, uma arquitetura de informação diferente do que a gente estava vendo. Né? O Publish Subscribe, ele subverte essa nossa arquitetura, tanto a peer-to-peer quanto a cliente-servidor. Né? Então, entender essa diferença de natureza, né, acaba sendo importante. Né? E aí o que eu falo para vocês, e que eu acho que é a grande verdade, cara, eu dou 1 bilhão de disciplinas, tá? Basicamente, as que eu mais ministro são programação avançada, redes, linguagens de programação, mas que normalmente é orientação a objetos, IoT e segurança. Essas 5 disciplinas eu estou constantemente ministrando. Eu devo dar um período 2, um outro período 3, outra, e por aí vai. Mas são disciplinas que eu constantemente vou ministrar. E se vocês param para analisar, assim, é claro que isso demorou um tempo, né? Quando você faz graduação, as coisas são muito separadas. Cada disciplina tem a sua caixinha. Mas quando você vai para o mundo real, você não tem como desassociar Publish Subscribe de uma coisa de rede, mas ao mesmo tempo, isso também é uma coisa de engenharia de software. Porque o teu software se vale dessa infraestrutura. Ao mesmo tempo, isso é uma questão de segurança, porque o teu dado está trafegando pela rede. E aí, quando você chega em IoT, é a arquitetura que você monta a tua rede de IoT. Aí você pensa, por exemplo, em orientação a objeto, alguém tem que programar esse negócio. Ou como eu estava falando com um aluno meu ontem. Da mesma forma, né, você pode ter a mais linda engenharia de software do planeta, você pode ter a mais linda análise de requisitos do planeta. Se você não tem um programador ali no final, programando aquela engenharia, programando aqueles requisitos, programando aquela coisa, você não tem software. Né? Então, assim, não adianta você ter o melhor arquiteto, o melhor engenheiro do mundo. Se você não tem um pedreiro bom, não tem conversa. Então, essas são questões que acabam sendo trazidas, entendeu? O que é A e o que é B. Até onde a gente vai. Porque essas são considerações que a gente tem que fazer dentro do nosso trabalho. Né? E essas considerações são muito importantes, né? Entender onde a gente está. Uma vez que eu publiquei, né, o MQTT vai filtrar e passar as mensagens por tópicos, né? Cada mensagem tem que conter um tópico. Esse tópico vai ser usado pelo broker
para encaminhar as mensagens aos clientes interessados, e cada mensagem contém os bytes de dados para transmitir. Então, o MQTT não tem conhecimento sobre os dados. Ou seja, o uso vai depender totalmente do caso como a mensagem é estruturada, ou seja, de quem vai consumir. Cabe ao usuário estruturar o envio dos dados binários, textuais, XML, JSON, ou seja, você pode mandar MQTT com JSON. Só que se você vai mandar MQTT com JSON, por que você não manda JSON direto? E esse é um dos argumentos que as pessoas têm para detratar o MQTT. Né? Mas, na verdade, a grande questão do MQTT não é o envio dos dados, é realmente essa questão do publish subscribe. E uma vez que eu mandei uma mensagem do tipo publish, né, o broker vai ler a publicação, vai confirmar o acordo do QoS, ou seja, a qualidade de serviços, e vai processar. Ou seja, será que essa minha mensagem ela afeta a qualidade de serviço do cluster como um todo? E é isso que vai garantir se eu vou assumir essa mensagem ou não. E uma vez que eu tenho essa mensagem, eu vou publicar para o cliente. Então, a mesma mensagem de publish que é do cliente para o broker, é do broker para os subscribers, né? Para os outros tipos de cliente. Quem publica, e assim, simplifique, porque quem publica está preocupado em entregar somente ao broker, ou seja, nesse aspecto, se você pensa naquela questão que a gente estava discutindo sobre protocolo de roteamento, né, no caso do RPL, né, que são protocolos híbridos, não é passivo, Ô, meu pai. Protocolos que conhecem... Eu esqueci o nome, gente. Deu um branco aqui terrível. Protocolos que conhecem o caminho até o cluster e protocolos que não conhecem o caminho até o cluster. Se você estrutura a tua rede como a rede MQTT, você sabe que é nível de camada 3, o caminho que ele tem que conhecer é o caminho até o broker. E aí, por isso, fica muito natural que o broker seja também a tua edge da tua rede, né? Então, aí acaba vindo aquela questão arquitetural tradicional. Porque uma vez que você já tem que publicar para o broker, por que você vai mandar, então, Por que você não vai fazer o processamento fora da rede? E aí eu vou te dizer o porquê. Na verdade, você pode publicar para o broker um dado já melhor estabelecido. E o MQTT, ao invés de estar divulgando dados brutos, dados de coleta, está publicando já decisões. Então, a gente vai ver no próximo tópico, que é fusão de dados, né, a gente lidar com essas que a gente chama transformações do dado ao longo do tempo. Só um instantinho. Então, vamos lá. Só voltando aqui, né? Então, vai ser a responsabilidade do broker entregar essa mensagem a todos os subscribers e o cliente que publicou não recebe nenhum feedback dos assinantes. Ou seja, não tem feedback de assinantes, isso não é necessário, isso não é o que a gente quer. A estrutura do publisher é o tipo de pacote que é relevante para o QoS, o nome do tópico, né? O QoS determina a garantia de entrega ao cliente ou ao broker, né? O que faz sentido dentro do TCP, retain flag, se deve ser salvo pelo broker, né? O payload e um dump flag, que indica se a mensagem duplicada ou reenviada, ou seja, eu perdi alguma coisa. Então, isso é bem parecido com o que a gente tem com o TCP. Ah, Cláudio, mas se eu faço isso a nível de TCP, por que eu tenho esse dump a nível de camada de aplicação? Essa é uma excelente pergunta. Se eu faço o TCP, que ele me dá garantia de entrega e de reenvio, por que eu tenho o meu dump a nível de camada de aplicação? Se a nível do TCP eu tenho entrega de dados garantida, eu tenho garantia da entrega de dados, por que eu tenho uma flag de duplicado na camada de aplicação se a camada de transporte já me dá garantia de entrega? Eu chutaria que talvez você manda uma mensagem duplicada quando, tipo, o payload daquele dado morreu. Então não é que necessariamente a mensagem foi perdida, mas, tipo, você não recebeu uma confirmação a tempo de você produzir um novo dado.
E aí isso não daria para fazer pela confirmação do TCP. Não é exatamente isso, mas a ideia é bem parecida. Na verdade, você pode estar mandando um dado duplicado justamente porque você quer realmente essa garantia de entrega de outro nó. Então, você sabe que já tem 2 nós coletando ao mesmo tempo e um deles já se marca, por exemplo, como duplicado. É um dado de redundância, né? Então, essa seria uma garantia, tipo assim, um salvo-conduto a nível da camada de aplicação. Ou então você sabe que pela própria estrutura do TCP, né, pela própria estrutura da rede, você pode ter um atraso maior. Então, na verdade, você marca como duplicado uma mensagem que você está enviando, né, como garantir o seguinte: olha, tem um cara que está mandando, isso aqui é um sensor secundário. Né? Mas essas são considerações que a gente tem que fazer periodicamente. Nota que essa marcação do DUP, como marca o DUP, isso não está na definição do protocolo. Isso é deixado fabricante a fabricante. Né? E aí que é interessante, né? Quando você deixa certas definições a critério do fabricante, você tem um negócio interessante, né? Que é o seguinte, que a liberdade poética é uma palavra ótima, né? Que é a liberdade desse produtor de conteúdo, né, de adicionar algoritmos e vantagens técnicas competitivas para o produto dele. É o caso, por exemplo, da Cisco. A Cisco é uma daquelas empresas que faz o melhor uso dessas brechas protocolares, né, para oferecer soluções de maior desempenho. Mesmo nós, pesquisadores, trabalhamos muito nessas brechas protocolares para oferecer melhor desempenho. É claro que, como cientistas, a gente sempre pode modificar um protocolo caso a gente veja um erro, veja um problema. Mas o que é muito interessante de vocês entenderem, o que é muito interessante de vocês verem, é muito interessante aqui de vocês notarem que por mais que, assim, que mudar um protocolo seja permitido, para um protocolo realmente ser adotado como um padrão industrial, ele tem que ser muito melhor do que o que existe no mercado. Então, por exemplo, se vocês pegam a história da transmissão, e aí vale para quem desenvolve web, você trabalhava com SOAP, passou a trabalhar com REST, está trabalhando com REST hoje, até hoje a gente trabalha com REST, mas também trabalha com MQTT, e hoje está surgindo o gRPC. Né? RPC vem de Remote Procedure Call, né? O gRPC ele é uma tentativa do Google de enxugar ainda mais essas mensagens, e o gRPC, que a gente deve falar um pouquinho mais para frente, mas bem em breve, né? O gRPC é uma tentativa do Google de enxugar ainda mais essa questão das mensagens. Então, na verdade, essa questão, né, protocolar, como esse último protocolo é muito importante que vocês tenham essa visão, os protocolos são invenções humanas para solucionar problemas do mundo real que a gente mesmo criou. Tá? Então não adianta assim, se o protocolo está ruim, beleza, dá para trocar, beleza, dá para fazer um bacalho, beleza, dá para dar uma melhorada. Mas se o protocolo já é amplamente adotado, mudar ele é muito difícil. Cláudio, é por isso que o COAP não é grande coisa? Não, o COAP é grande coisa. O que o COAP não é mais popular do que o MQTT, porque o MQTT já existe. E a gente já usava ele antes mesmo do boom da IoT. Então, essas são considerações que vocês têm que entender. As pessoas usam coisas que elas estão acostumadas. Assim, lembra, quando eu era mais novo, eu era muito advogado do Linux. Né? Tipo, o Linux é melhor do que o Windows. O Windows é um lixo. Né? Que bosta de sistema operacional. E todo mundo continuava usando o Windows. Eu não entendia. Né? Tinha assim, falar, as pessoas são preguiçosas. Não, cara. Não faz diferença para 90% das pessoas que bosta que elas estão usando. Né? 90% do tempo as pessoas estão usando um processador de texto, seja ele qualquer, e um browser. Então não faz muita diferença o sistema operacional que elas estão utilizando. E a máquina já vem com Windows. Então por que elas iriam se preocupar? Então essas são algumas considerações que são muito importantes. Né? Não faz diferença. Então se não faz diferença, por que o cara vai gastar energia e tempo trabalhando? Né? Nesse aspecto. E aí, Vento, eu já não sei se eu já contei esse caso para vocês, eu estava prestando... Beleza, Gabriel, coloca lá no Classroom também, se você puder. Valeu. Assim, eu estava prestando consultoria para a Forte, estava dando um treinamento para uma empresa, há um tempo atrás,
E conforme eu estava dando treinamento para essa empresa, tipo assim, a galera estava utilizando o Stata, né? O MPSS, um desses softwares estatísticos que são caros, que licença tipo $20 mil por $20 mil, $20 mil por pessoa. Aí eu fiquei assim, meio boladão, né? Meio... Por que vocês não estão usando R? Por que vocês não estão usando Python? Por que vocês não estão usando o que quer que seja? E eu tive uma das respostas mais inteligentes que eu já ouvi na minha vida, né? Em geral, eu tenho essas respostas inteligentes quando eu tenho muitas certezas sobre as coisas, né? E aí o universo tem esse hábito de me lembrar o seguinte: Cláudio, você, assim como o Jon Snow, você não sabe nada. O cara falou assim, cara, olha só, muitos desses meus estatísticos estão aqui na empresa há mais de 20 anos. 15, 20 anos. É muito difícil a gente demitir um estatístico para a empresa dar lucro. E os caras são bons, né? Então eu pego esse cara que já entende do meu negócio, que já entende que me dá lucro, que trabalha para mim, que já sabe o que fazer, que já tem um setup todo pronto para trabalhar, que vale dinheiro, entendeu? E eu digo para esse candango, olha, vou pegar agora o teu desempenho, vou dividir o teu desempenho, diminuir o seu desempenho em 30% para a gente economizar na ferramenta. Aí o cara virou para mim o seguinte, essa perda de desempenho que ele tem durante esse tempo para se acostumar a uma nova ferramenta, ou que ele vai ter ao longo de um ano, não paga a economia que eu vou ter com a ferramenta. Então, essas são algumas questões que eu vi. Ou então, por exemplo, uma das grandes questões que a comunidade Python tem, né? Tinha no começo, a galera dizia assim, tipo, para que usar Python? Esse Python é tão lento. Mas é mais barato comprar um pente de memória do que você pagar horas extras de um programador. Então, essas discussões, elas são relevantes. Em IoT, elas aparecem um pouco de lado, justamente por causa dos problemas que a gente tem em termos de memória. Mas já começam a surgir soluções que pegam mensagens de alto nível, como Embedded Lua. Não sei se já programaram em Lua, né? O próprio MicroPython. E são coisas que eu acho que são, né, que mostram que tem... O próprio Johnny Five, né? Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês. Não, olha só, Rodrigo. Manter a rivalidade com a PUC a gente mantém tranquilo. Isso aí é moleza. Isso aí, tipo assim, eu não tô nem discutindo isso. Tá? Vou contar uma história para vocês, né, de 5 minutinhos, só para a gente não perder muito foco. Quando eu estava na graduação, há um tempo atrás, eu muito envolvido com a comunidade Linux, né? Eu acabei me apaixonando por Java, né? Achava que Java era a melhor linguagem do mundo. Assim, todo mundo sabe que Java não é uma grande coisa, mas na época que o Java lançou essa ideia de você poder escrever o mesmo código para Linux, para Windows, para Mac, ninguém usava Mac, né? Tipo, era bizarro, era maravilhoso. E aí, tipo assim, eu voltei no ônibus com o maluco da PUC defendendo o Lua. E a gente ficou num grande flame war durante tipo umas 2 horas. Eu tenho certeza que ele tinha toda a razão do mundo. Mas acho que um dos motivos de porque naquela época que eu era novo e inocente, de eu não ter arredado o pé, era simplesmente porque ele era da PUC. Mas isso é muito coisa de garoto. Hoje em dia, assim, eu tenho grandes amigos na PUC, acho que a PUC tem grandes pesquisadores. É um lugar também excelente, né? Depois do PESC, um ótimo lugar também para você trabalhar no Rio de Janeiro, né? Mas o FJ é melhor. Então, já que isso fique registrado, brincadeiras à parte, né? O Embedded Lua é uma solução muito interessante, do mesmo nível do MicroPython. Eu acho que vale a pena, né? Além do mais, também é uma solução nacional, né? Porque apesar da gente ter rivalidade interna, a gente também tem que ter rivalidade externa, porque, né, é saudável, é bacana a gente querer manter. E mais fica aí o convite para a gente da UFRJ fazer a nossa própria implementação, né, nativa de alguma linguagem de programação, né? Curiosidades à parte, né? O inventor do PHP, ele, não sei se vocês sabem, mas ele morou no Brasil durante um tempo, e o refrigerante oficial do PHP, né,
é o Guaraná. Então, quem sabe fazer um embedded de PHP para a gente estragar de vez os nossos sensores, né? O iLua foi desenvolvido por desenvolvedores da PUC. Foi sim. O próprio Lua dos desenvolvedores da PUC. Elixir é uma boa. Elixir é uma coisa que vale a pena a gente dar uma olhada, né? Mas eu tenho visto muito Elixir para web com Elixir mais Phoenix, né? E essa é uma trinca que uma duplinha que eu tenho acompanhado com carinho, né? Agora, assim, é aquela coisa, né? Se a gente para olhar Julia, Rust, Go e o Elixir, né? A gente começa a ver que começam a surgir umas linguagens para realmente, né? Para ter, digamos, linguagens da próxima geração, né? Hoje a gente está muito com Python, com JavaScript, mas começam a surgir algumas outras coisas, né? Eu tenho muita fé que o Julia vai ser um MATLAB-like de trabalho, não sei se necessariamente para Data Science, né? Eu estou vendo muita coisa sendo feita em Rust para Data Science, por causa do desempenho, muita coisa feita em Go, por causa da concorrência, muita coisa para Elixir feito para web, né? Então a gente tem, né, estão surgindo coisas aí, tem coisas muito legais. Eu tenho apostado um pouco no Rust como uma linguagem para IoT dentro de um futuro próximo, né? Essas são coisas que talvez aconteçam, mas pode ser que eu esteja redondamente enganado, né? E que, na verdade, né, um aluno perguntou, Cláudio, se essas são as linguagens do futuro, por que eu estou aprendendo Python agora? Porque o presente ainda vai durar mais uns bons 5, 6 anos, e a gente sabe que vai ter um trabalho aí, e vocês, uma vez aprendendo uma coisa, tudo se aprende depois, né? Mas vamos voltar aqui ao tópico, porque eu gosto muito dessas histórias, né? Eu acabo me perdendo no meio do caminho. Então, olha só, eu tenho subscribe, subEq, depois do subscribe e do subEq, eu vou ter um publish, que é um caminho natural. Para eu sair de um tópico, eu tenho que ter um unsubscribe e um subEq. Cláudio, quer dizer que se eu vou me subscrever com um tópico no broker MQTT, eu preciso... Meu subscribe, ele pode ser de um único tópico? Pode. Você pode fazer o subscribe de um único tópico e pode se dar unsubscribe de um único tópico. Ou você pode fazer isso de todos os tópicos de uma vez. A mensagem subscribe, por isso que ela tem o cabeçalho variável, para você poder também ter esse tipo de flexibilidade. Interessante notar que isso não tinha nas primeiras versões, isso veio depois, né? Ou seja, na verdade é aquela coisa, a gente tem um protocolo, a gente tem um problema, a gente começa com um conjunto de soluções e ao longo do tempo, ao buscar as variabilidades, é que a gente vai melhorando, vai alterando isso. Isso também é muito bacana, isso também é muito legal. A gente vai chegar ao TF, vai surgir o TF8, né? Ou seja, formato de string. Não adianta usar strings, acabou sendo o padrão que a indústria utilizou. Por que é melhor? Não sei, mas é mais fácil. É fácil de fazer. Qualquer aluno do primeiro período consegue manipular uma string, né? Independente da linguagem que estiver utilizando. Se for C, se for Java, se for Python, consigo manipular uma string, então a gente acabou manipulando strings. Vou usar o barra como delimitador, e qual é a vantagem adicional disso? É muito parecido com as URIs, né? Uniform Source Identifier que a gente tem. Então, você consegue fazer essa tradução do MQTT para o COAP, para o hash, para o que quer que seja, sem maiores problemas, né? Case sensitive, como sempre, né? E esses aqui são os exemplos, né? Se eu estou fazendo monitoramento de uma casa, eu posso ter a casa, os ambientes e o tipo de coisa que eu estou verificando. Eu posso trabalhar com wildcards também, ou seja, wildcards a gente pode pensar como regex, né? Um regex simplificado, onde o tralha vai significar vários níveis e o mais é um wildcard de um único nível. Então, por exemplo, aqui, se eu quero um house plus mainlight, né, eu vou dizer o seguinte, eu quero um mainlight de todos os caras, né, da minha casa. Se eu quero um house tralha, eu vou pegar todo mundo ali para baixo. Então, na verdade, o mais, ele pega numa única linha, o tralha, ele vai navegar a tua árvore para baixo, né? Então, essas manipulações, elas são interessantes, né? É muito normal que você se perca nesse meio de caminho. Eu já fiz cagadas homéricas brincando com wildcards, né? Mal feitos, né? Mas eu também já fiz cagadas homéricas brincando com regex, né? Então, ficou elas por elas, né? Então, não me odeiem, mas faz parte desse jogo
faz parte, né? Faz parte do meu show, esse tipo de coisa. Então, entender isso aqui pode facilitar a tua vida, dependendo da forma como você trabalha a aplicação, né? Então, por exemplo, se você quer pegar, né, as lights, né, de todos os cômodos da casa, isso seria uma forma para você fazer, por exemplo, que a gente vai ver que é uma fusão complementar. Essa é uma das formas da gente trabalhar, né? Se você quer pegar, né, todos os sensores de um determinado cômodo, para você ter um entendimento, essa é também uma das formas da gente trabalhar, é o tralha. Então, entender o que cobre, o que não cobre é muito importante, tá? O QoS é um QoS bem besta, né? Bem parecido com o QoS do Bluetooth. Mais uma vez, por quê? Temporalidade. O Bluetooth também trabalha com isso, dessa forma. Essa variação de QoS, o campo do TOIS, ele vem sendo trabalhado dentro do TCP. E aí o que você tem? Você tem dentro do MQTT a vantagem de que você pode ser valer do QoS do TCP e do QoS a nível de aplicação, tá? É importante... Pode falar. Então, tipo, isso é outro nível de garantia de entrega em cima do TCP que você pode ter no MQTT, é isso? Exatamente, porque o TCP, quando você pensa em QoS nível TCP, é o QoS da tua rede, né? A tua aplicação, teoricamente, a tua aplicação não verifica isso. Pelo aquele princípio da pilha de protocolos, da separação de protocolagem, você não verifica isso. Então, se você coloca QoS a nível da tua aplicação, lembrando que você não tem provido para o protocolo da camada X, a camada X1 tem que prover. Então, se o teu campo de TOIS está inutilizado, você pode forçar o controle de QoS através da tua camada de aplicação, da tua exigência da camada de aplicação. Se você tem o campo de TOS, o TCP ativo, ou seja, o teu roteador verifica o campo de TOS, você tem, né, você consegue, né, ter um outro nível. O ideal seja que essas coisas não sejam conflitantes. É claro que sempre vai valer o do mais alto, porque ele é o último a ser lido. Então pode ser que a tua rede não garanta, mas a tua aplicação garanta. Pode ser que, na verdade, a tua rede tenha um nível maior de QoS do que a tua aplicação pede, mas isso também não é um problema. Então, na verdade, essas variações do campo do TOS, né? Mas se vocês forem olhar o livro do Kurose, vocês vão pegar o campo de TOS, vão pegar o NAT, o que vocês vão ver? Vocês vão pegar aqui o campo, tanto TOS quanto o NAT, eles são problemas. Eles são, do ponto de vista arquitetural, do ponto de vista teórico, né? Eles são violações do acordo das pilhas de protocolos, né? Você verifica os protocolos da camada de cima numa camada de baixo, o que você não deveria fazer, né? Mas quem se importa? Funciona. Lembrando, e aí que eu volto a bater no ponto, e vocês como alunos de mestrado, ou fazendo um curso de mestrado, doutorado, devem entender, né? O que é a internet? A internet é um grande acordo entre diversos entes do uso de determinados protocolos. E é só isso. É um acordo, né? Tipo assim, ou seja, eu não estou aqui. São bons, a gente escolheu os protocolos da pilha TCP/IP não porque eles seguem esse ou aquele princípio, mas porque eles funcionam bem. Então, TOS é uma coisa boa, a gente usa, né? E aí tem a discussão ética que a gente já teve. Ter QoS fere a neutralidade da rede? Essa é uma pergunta aí que é importante. Ter QoS fere a neutralidade da rede? Inventa a resposta aí, finge, mente pra mim. Eu diria que não, assim, tipo... Entendeu? Acho que, assim, pelo menos assim, tem coisas que violam muito mais a neutralidade da rede que estão muito mais no dia a dia, assim. Exatamente. A questão é justamente essa. Essa é uma discussão muito poderosa e eu quero que vocês se liguem nela, porque é o seguinte: o que significa ferir a neutralidade da rede? Né? Essas são umas questões muito, muito bizarras, né, galera? Porque ferir a neutralidade da rede é você piorar o desempenho de alguma coisa propositalmente. Né? Nesse caso aí, você pode estar, na verdade, dando prioridade, isso consequentemente vai piorar o desempenho de uma outra coisa, mas você tem uma justificativa. Né? Essa é uma justificativa da configuração do teu elemento.
Então, é diferente de, por exemplo, você piorar o tráfego peer-to-peer em função de algo de... Simplesmente piorar o tráfego peer-to-peer sem que, na verdade, tenha uma justificativa para isso. Tá? Então, 3 níveis de QoS. Best effort, né? Uma mensagem não vai ser confirmada pelo destinatário, você manda e torce pelo melhor. Pelo menos uma vez, é garantido uma mensagem será entregue pelo menos uma vez ao destinatário, ou seja, né, que eu vou ter pelo menos um deles, né, com entrega garantida, e exatamente uma vez. Garante que cada mensagem seja recebida apenas uma vez pela contraparte, ou seja, sem duplicados. Né? É importante dizer que quanto maior o nível de QoS, maior a troca de mensagens, por consequência, maior o overhead da rede. Né? Mas tudo bem, se a tua rede é pequena, isso funciona. Aqui está a documentação do MQTT. Esse aqui que está o padrão, nota que o padrão desse candão aqui, ele não é um padrão da I3E, não é uma RFC, ele não é nada. Ele é só um padrão do MQTT. Né? Ele é só um padrão que a galera utilizou e, na verdade, mostra de onde é que, assim, que na verdade, assim, uma boa solução ela pode virar um padrão independente de qualquer coisa. Essa é uma consideração um pouco interessante de vocês verem o seguinte, assim, padrões da indústria podem ser adotados simplesmente porque eles são bons. Muito do que eu falei hoje eu tirei desse MQTT Essentials, né? Na verdade, quem tirou foi o Gabriel, né? E é um trabalho muito interessante, então vale muito a pena a gente dar uma olhada nesse tipo de coisa. Acho que é uma daquelas coisas que a gente precisa estar de olho com certa frequência. Então, é muito bom, né? É um trabalho também realmente muito bom, e essas são coisas que a gente precisa estar ligado sempre, né? Dar uma olhada. Então, só aqui para a gente não perder a viagem, deixa aqui eu compartilhar aqui com vocês a página do Mosquito. Essa aqui é a página do Mosquito, mosquito.org. Ele vem da Eclipse Foundation, né? Quem é mais sênior, vamos dizer assim, usou Eclipse durante muitos anos, né? Não sei se alguém ainda usa Eclipse aqui, né? Eu acho que o Eclipse caiu em desuso pelos editores de código tradicionais, caiu em desuso também por causa da JetBrains, de forma geral, né? As ideias da JetBrains acabaram tomando lugar, né? Para quem não se lembra, o Eclipse foi a primeira ideia padrão para desenvolvimento Android, e a gente gostava muito do Eclipse, né? Ele foi ficando gordo e gigante, e foi por isso que a gente foi parando de usar o Eclipse, né? E é interessante como essas coisas são cíclicas, né? Mas a Eclipse Foundation ele continua gerando muita coisa. Esse projeto deles, o Mosquito, é um broker excelente, né? E ele é código aberto. O HiveMQ também é uma outra implementação muito interessante que vocês podem utilizar. E tem algumas implementações para Arduino com MQTT. Que já vem para implantá-las dentro da ideia do Arduino. Então, você já pode trabalhar com o MQTT direto dentro dele, né? Então, com o Arduino Nano, com o Arduino Zero, para suas implementações mais naturais, você já consegue trabalhar diretamente com o MQTT. Então, você fazer uma implementação usando aquela pilha de protocolos que eu mostrei para vocês, com o MQTT já embutido, é muito interessante. E só continuando aquela discussão de Operation Systems com Arduino, eu estava buscando outro dia para mostrar para vocês sistemas operacionais que rodam dentro do Arduino, né?
Então, assim, o FreeRTOS, ele já tem alguns tutoriais muito interessantes. O FreeRTOS, ele é um dos principais e um dos mais utilizados, tá? O Simba, ele é feito em C, também é muito legal, um sistema operacional para você ter várias aplicações e que já vem com uma implementação da MQTT embutida. O Trampoline, eu achei uma droga, mas ele vem com bastante coisa, né? E o Duin OS, né? Que é baseado no FreeDOS, que também é utilizado para o RTOS, que pode ser utilizado no Arduino. É baseado no DOS, tipo, o negócio que era da Microsoft antes do Windows, é isso? Isso aí, é. Cara, pra vocês terem noção, assim, tem uma implementação que é um Basic Interpreter for Arduino. Um cara pegou 2 Arduinos e transformou um Arduino num computador dos anos 80. Que eu acho irado demais, entendeu? Foi perfeito. Já que eu acho que teve um cara que fez tipo, um DOS também em JavaScript, né? Assim, tipo, um site web. Então, aí tem a cara bizarra. Cara, é justamente isso aqui, ó. O cara pegou 2 Arduinos e transformou isso aqui. Um Arduino para controlar o monitor, um Arduino como máquina mesmo, né? E transformou isso num computador dos anos 80. Inclusive, quem é bem mais velho, quando eu era pequeno, bem pequeno, esse computador era muito caro, e aí, eu e meus irmãos, a gente ganhou de presente de Natal, uma coisa assim, um negócio chamado Magic Computer, que era um teclado que você ligava numa TV e tinha um emulador de Nintendinho dele e permitia que você programasse em BASIC. E foi a primeira coisa que eu aprendi a programar, foi em BASIC. Aprender a programar é uma palavra forte, né? Mas sofri porque tinha um manual dentro do Magic Computer em BASIC de 4 páginas para você programar coisas. E programe seus próprios jogos. Você tinha um cartucho, que era um cartucho de 64K, onde você podia salvar coisas no cartucho. E, na verdade, eu fui muitos anos mais tarde, quando assim, mais velho, quando eu comecei a estudar computação, a entender que aquele, na verdade, de verdade, era um computador completo, só que era um computador de 8 bits. Então, o que os caras tinham feito? Tinham pego um computador de 8 bits, colocado um emulador de Nintendo ali dentro e um leitor de cartucho. E como se fosse a única entrada, né? Então, ele era um computador dos anos 80, só que no formato de um teclado, como se fosse um Commodore. E, na verdade, era justamente aquilo. E agora o que esses caras estavam fazendo era construir o próprio computador basic deles, usando essa questão. Então, você ter um sistema operacional ajuda você, né, a fazer esse tipo de coisa. Então, é muito legal, muito interessante a gente ver esse tipo de coisa acontecendo, mas esses repositórios, eles trazem para a gente alguns desses sistemas operacionais que a gente acaba conseguindo, né, trabalhar, tá? Então, eu tenho que falar para vocês de segurança também. Ai, ai. Ainda tem uns bons tópicos aqui pra gente falar, galera. Ainda tem umas coisas bem interessantes da gente colocar para jogo. E assim, tem que checar alguns desses sistemas operacionais. Por exemplo, se eu não me engano, Contic OS, Contic MG, Arduino. Tem o Contic, hoje em dia, você já pode portar ele para dentro do Arduino, né? Então, já consegue utilizar o Contic dentro do Arduino. Então, qual é a vantagem? Você poder utilizar uma mesma plataforma para você implementar e uma mesma plataforma para você simular. Cara, o Magic Computer Raspberry Pi 400 Vintage, isso aí. Deixa eu ver se eu acho uma foto disso aqui na internet. Era isso aqui, galera. Era isso aqui. Era muito maneiro, era muito interessante. Aqui, ó, programação em Basic.
Foi com isso aqui que eu aprendi a programar. O que diz para mim que eu tenho vários maus hábitos que eu deveria ter repensado na minha existência. Mas, né, vamos deixar isso quieto. E foi muito legal. Foi uma experiência muito, muito poderosa. Mas ok. E assim, assim, via com exercício de digitação, mas você não podia digitar em português. Então era, pelo menos na versão que eu tinha. Então, assim, era muito interessante e hoje eu agradeço bastante. Eu acho que foi uma experiência muito legal. É claro que as pessoas podiam ter sentado comigo e me explicado coisas. Mas foi... Foi muito... Foi interessante, né? São coisas interessantes. Você poder notar que você pode ensinar programação para alguém usando só 2 Arduinos é uma coisa muito, muito legal. Né? E durante muito tempo, né, eu tenho um projeto, não sei se vocês sabem disso, chamado, tipo assim, Laboratório do Passado. O que é o Laboratório do Passado? A gente pega peças e computadores antigos de pessoas que queiram doar e a gente faz esse hub com os alunos da UFRJ que não tem um equipamento. A gente tenta consertar, a gente tenta dar uma verificada, a gente tenta ajudar da forma que dá. Nem sempre a gente é muito bem sucedido, mas é bem nessa linha, né, de você poder reaproveitar computadores antigos para realizar tarefas. Às vezes, tudo que você precisa é de reinstalar um sistema operacional, remostrar alguma coisa. Eu já mostrei para vocês o jornal de Barcelona, que é movido a sol. Acho que não. Não sei, não. Nessa mesma linha de reaproveitamento de material, repensar, né? Solar Powered Journal Spain. Low Tech Magazine. É um exemplo de uso, né, dessas tecnologias. É um jornal que funciona, que ele funciona com uma placa solar, uma bateria de carro e um Raspberry Pi como servidor da aplicação. Esse é o que é o Low Tech Journal. Né? Então, é um jornal, né? É uma revista ou web que fala sobre esses tópicos de reaproveitamento de tecnologia. E essas são coisas. Ele fez um experimento muito interessante, né? Dizendo o seguinte, justamente discutindo, né, tipo assim, por que a gente está gastando tanta energia com a web, né, essa questão de computação verde, como a gente pode refazer. Esse aqui é o aparato do Low Tech Journal, né, são 2 placas solares alimentando esse Low Tech Journal, e tem uns artigos muito interessantes, como o computador em que eles trabalham no Low Tech Journal, que o cara realmente ele é um jornalista, tá? Ele, tipo assim, ele chegou à conclusão que mudar um laptop era uma parada que não faz sentido, né? Porque 90% das coisas que ele usa não faziam sentido, não, tipo assim, eram caras e não justificavam. Então ele começou a comprar laptops usados por um valor ridículo, né? Então ele está usando um ThinkPad X60 e achava maravilhoso. E aí ele comprou um ThinkPad T430, que eu particularmente achava que era um modelo maravilhoso, e ele particularmente detestou. Mas ele comprou, tipo assim, na verdade, os ThinkPad X60 no eBay lá da Espanha por, sei lá, por 100 euros, por uma faculdade, por um valor ridículo, né? E ele quer que isso dure durante bastante tempo. Então o que ele fez foi, né, dar um upgrade nesse ThinkPad X60. Para quem não sabe o que é um ThinkPad X60, é um computador extremamente... Ele é um Core Duo, né, de 1.883, indo até 2 GB de RAM, com um HD que você pode trocar por um SSD e uma tela de 12 polegadas. Né? Que ele originalmente foi pensado pelo Windows XP2. O que o cara ele usa? Ele usa um Linux simples. Né? Então, na verdade, o que ele está trocando o HD para um SSD, aumentando a memória, botando cartão de memória dentro do computador. Então, na verdade, ele só está fazendo uns pequenos upgrades aqui na máquina dele
para não ter uns aborrecimentos muito interessantes, né? E, cara, é muito legal, é muito interessante. Então ele comprou um ThinkPad por 50 euros. Eu tô mentindo, ele faz uma coisinha um pouquinho melhor. É uma bosta. E aí ele mostra, tipo assim, essas aplicações da tecnologia. Isso mostra o cenário, gente, assim. IoT, ela nasce num cenário que a gente tem computação abundante, né? Então, tipo assim, existem soluções melhores para a gente trabalhar. Então, na verdade, esse cara aqui tá justamente comentando sobre isso. Vale a pena vocês darem uma olhada nessa Low Tech Magazine e mostra o seguinte, o quanto que certas coisas que a gente faz, talvez a gente devesse pensar. Ou como eu falo com vocês, esse MacBook com o qual eu estou falando com vocês, ele foi comprado em 2012. Ele tem 10 anos de idade já. Então, ele continua rodando aqui. Talvez eu tenha que trocar a bateria dele. Eu já comprei uma bateria reserva para trocar ele aqui. Ele está funcionando aqui na tomada enquanto eu estou dando aula para vocês. E ele está funcionando bem. Né? É claro que o macOS já não rodava tão redondo nele. Eu estou usando um Debian 10. Mas, né, vocês estão tendo aula aqui normal. Eu estou fazendo as coisas normais com ele. Eu estou com um gazilhão de abas abertas aqui. Não recomendo. Mas é como eu gosto de trabalhar, como eu gosto de procrastinar, é abrindo 1 milhão de abas e fingindo e deixando a minha ansiedade trabalhar em função disso, mas isso mostra esse cenário. Então, IoT está aí para ajudar. Né? E para vocês verem, para alguém queira trabalhar com um termo interessante, pensando nessa questão da reusabilidade, né, de computador, de reusabilidade de tudo, um dos temas muito interessantes que a gente pode usar IoT é o que a gente chama em Urban Mining, mineração urbana. Não sei se vocês sabem, mas a mineração urbana, ou seja, a extração de metais preciosos vindo de equipamentos eletroeletrônicos jogados no lixo, já é considerado a segunda maior fonte de coleta de metais preciosos do mundo. Então, a reciclagem de metais já é muito, muito, muito importante hoje em dia. Já é uma das formas que a gente tem, né, realmente, de buscar esse tipo, né, de solução. Então, é uma das coisas que eu gostaria que vocês pensassem, né, que a gente tem, o mundo está mudando com bastante celeridade, então acho que a gente deveria pensar também um pouquinho, né, sobre o que a gente anda consumindo, né, e como é que a gente pode melhorar esse consumo. Ou, como eu falo, para muita gente, o Raspberry Pi 4, o Raspberry Pi 400, ele já é, né, um computador completo e mais do que suficiente para fazer uma série de atividades. Então, gente, são 11h40. Agradeço a vocês pela presença. Espero que vocês tenham se divertido hoje. Na aula que vem, a gente vai começar uma parte do curso muito mais trabalhando com aplicações, né? Pensando o universo das aplicações, né? Pensando o universo, né, de como a gente pode utilizar essa infraestrutura para tomada de decisão, como pensar novas as aplicações, como solucionar problemas. A gente vai ver novas técnicas como fusão de dados, aprendizado de máquina, manipulação de informação, e como a gente pode pensar em aplicar isso dentro de determinados cenários. Eu vou mostrar alguns papers para vocês, eu vou mostrar para vocês algumas soluções, e é isso que a gente vai fazer, tentar construir alguma coisinha junto com vocês. Tá bom? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Dúvidas, traumas ou desilusões, sintam-se à vontade para perguntar. E é isso, gente. Se não tiverem dúvidas, eu desejo a vocês uma ótima semana e eu vejo vocês na próxima quinta-feira. Valeu, pessoal. Até aqui. Valeu, Cláudio. Obrigado, cara. Falou, pessoal. Se cuidem. Valeu.